Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, os condutores ideais e os interruptores. Primeiro, para a primeira lei de Ohm, a gente vai pegar um fio ideal de algum material que não importa agora, e a gente vai colocar uma diferença de potencial nos dois extremos. Uma diferença de potencial que eu vou chamar de U aqui. Essa diferença de potencial, por sua vez, vai criar uma corrente I. E a gente vai medir a variação, enquanto varia a diferença de potencial, quanto que vai ser a corrente. Se esse for um fio ideal, ou um fio ômico, como é chamado, esses valores, quando forem postos em um gráfico U por I, eles vão formar uma reta. Os condutores ômicos vão formar uma reta quando colocados num gráfico U de diferença de potencial e I. Bom, o que dá para dizer sobre isso? Se, se esses valores formam uma reta, então quer dizer que o valor U ele é uma constante vezes o I. Ou seja, a gente pode falar como é uma função afim, né, porque é uma reta, a gente pode dizer que a diferença de potencial seria um Y, o, a corrente seria um X e o coeficiente angular seria, seria o A, que a gente colocou aqui. Bom, então quer dizer que se a gente passar para o outro lado o i, a gente vai ter a razão u sobre i. Essa razão, como é exatamente o coeficiente angular, vai ser uma constante. Essa constante a gente vai chamar ela de resistência. Porque é exatamente a dificuldade. Por exemplo, tu coloca uma diferença de potencial. A dificuldade que vai ter da corrente passar vai ser exatamente a resistência. Quanto, se tiver vamos olhar o exemplo desses três fios aqui imaginários que eu coloquei nesse gráfico. Eu vou colocar a mesma diferença de potencial para os três. Ok? Vai cair aqui no B, aqui no L, que é o que eu falei que era aqui em cima, e aqui no A. Bom, numa mesma diferença de potencial U', no A passa um IA. No L passa um IL. E no B passa um IB. Bom, dá para perceber aqui que numa mesma diferença de potencial, o IA vai ser menor que o IL, que vai ser menor que o IB. Bom, a gente podia ter previsto isso dessa razão aqui, U sobre I. Por quê? Porque quanto maior a inclinação, maior a resistência. Porque exatamente U sobre I é a inclinação A, que a gente viu aqui. Então quer dizer que quanto maior a resistência, maior a dificuldade de passar a corrente elétrica. Maior dificuldade, porque no mesmo diferença potencial, o A é o que passa menos corrente e o B é o que passa mais corrente. Então, passando aqui para cima, a gente pode ver, a gente pode diferenciar essas resistências da seguinte maneira. A resistência de B é menor, porque é a que passa com mais facilidade. Por sua vez, a resistência de A é a maior, porque é a que passa com mais dificuldade. Então quer dizer que essa inclinação aqui, quanto mais para cima tá essa reta, maior vai ser a resistência. É importante dizer que todas essas retas aqui passam sempre pelo zero, né? Ou seja, não tem um coeficiente linear, porque se não tiver uma diferença de potencial, não é possível ter corrente, como eu já tinha explicado.
Bom, agora eu vou falar sobre o condutor ideal e um pouco sobre circuitos, alguns fundamentos. Bom, a primeira coisa é que a representação simplificada de um fio que possui uma resistência, como a gente viu aqui agora, ele parece uma mola aqui que passa por um fio. Essa resistência aqui é diferente de zero. E a gente vai dizer que um fio ideal ele é representado só por uma linha, e ele vai ser só ideal se esses dois pontos aqui não tiverem diferença de potencial, ou a diferença de potencial entre esses dois pontos for desprezível. Ou seja, não existe resistência aqui, e por isso não existe diferença de potencial, como eu já tinha explicado aqui nesse gráfico. Bom, então quer dizer que não vai importar o tamanho desse fio aqui. Ele pode ser, por exemplo... Oh, peraí. Ele pode ser, por exemplo, assim. C e D. E mesmo assim não ter diferença de potencial. Ou seja, não importa o comprimento. O que importa é que esse fio vai ligar dois pontos que vão ter que possuir o mesmo potencial. Aqui eu coloquei dois exemplos para a gente praticar um pouco essa ideia. Eu vou representar pontos de mesmo potencial com uma mesma letra, tá? Então, a gente pode, nesse primeiro exemplo, partir do ponto B. Como esses fios, essas linhas ligam pontos de mesmo potencial, então quer dizer que esse ponto aqui e esse ponto aqui tem mesmo potencial. Então aqui é B, potencial B. Esse ponto aqui e esse ponto aqui possuem mesmo potencial, potencial B. E esse ponto aqui e esse ponto aqui possuem mesmo potencial B. Bom, aqui tem dois resistores, então quer dizer que vai existir uma diferença de potencial para que eles existam. E vocês podem ver aqui que essa diferença de potencial aqui é igual, porque o valor de R é o mesmo e os potenciais nas duas pontas vão ser exatamente iguais, né? De A para B e com resistência R, e de A para B com resistência R. Ok? Agora no segundo exemplo, a gente pode chamar esse ponto de resistência aqui, ó, o que vem logo após o A, de D. Esse ponto de resistência D vai diferenciar aqui o A, né? Vai ter, perdão, vai ter uma diferença de potencial aqui, porque existe um resistor. E esse ponto D aqui vai ter o mesmo potencial que esse aqui, porque é ligado por um fio ideal, que vai ter o mesmo que esse aqui, que por sua vez vai ter o mesmo que esse aqui. Já o D e o B, a gente não pode afirmar que vai ter a mesma que vai ter o mesmo potencial, já que o ponto B não vai ter o mesmo potencial que A. A gente não tem como ter certeza disso. Mas a gente tem certeza que essa diferença de potencial aqui, ó, vai ser a mesma. Porque ela liga o ponto D até outro ponto e existe um resistor com o mesmo valor de resistência no meio. Então pode ser, eu vou colocar valores aqui. Vamos dizer que aqui é um lugar que tenha 10 volts. Então aqui eu vou colocar 30 volts. Esse 30 volts aqui, por sua vez, vai estar aqui, 30 volts. Bom, a gente primeiro teria que saber, por exemplo, qual seria a diferença de potencial entre A e B, porque porque se a diferença de potencial entre A e B for zero, não vai existir corrente, né? Então ele teria que ser um valor maior. Então aqui, como aqui a diferença de potencial é 20 volts e aqui embaixo tem que ser a mesma diferença de potencial, então aqui tem que ser 50 volts positivos. Ok? Bom, agora o próximo conteúdo é o interruptores, é um conceito bem simples,
que é basicamente é um dispositivo que tu usa para fechar ou abrir uma corrente. No jeito simplificado, ele é mostrado dessa maneira aqui. Normalmente eles chamam de C, como chave. E ele vai dizer quando é que vai abrir ou quando é que vai fechar, vai depender do que vai pedir a questão. Mas o que importa é que se ele não tiver fechado, se ele tiver aberto, não vai ter como passar corrente, ah, por isso não existe corrente aqui nesse ponto aberto. Mas a partir do momento que fecha, vai ter como ter corrente, e daí tu vai ter que olhar pros dados do problema, pra situação, né?